Marina aprendeu a chorar em silêncio. Não porque fosse fraca, mas porque entendeu cedo que palavras podiam ser perigosas. Chorava enquanto lavava a louça, enquanto dobrava roupas, enquanto segurava o filho no colo. Era um choro sem som, automático, como se o corpo tivesse aprendido a sobreviver antes mesmo da mente pedir ajuda. Ninguém via, e quando ninguém vê, a dor aprende a morar. Dentro daquela casa, o barulho nunca era só barulho. A televisão alta, os passos pesados, os objetos colocados com força sobre a mesa carregavam avisos invisíveis. Marina passou a medir cada palavra, cada olhar, cada respiração. Tentava não errar, não provocar, não existir demais. Ainda assim, nunca era suficiente. O amor ali tinha se transformado em vigilância. O cansaço que Marina sentia não vinha apenas das noites mal dormidas. Era um peso antigo, acumulado em anos de pequenas desistências. Um sonho engolido, uma opinião guardada, um pedido de ajuda que nunca saiu. Quando se olhava no espelho, mal reconhecia a mulher de antes. Restava alguém menor, curvada, com medo até da própria voz. O que mais doía era perceber que seu filho via tudo. Lucas observava o silêncio, os gritos, as ausências. Aprendia sem querer. E Marina começou a se perguntar que tipo de herança estava deixando. Que ideia de amor ele levaria para a vida. Foi nesse medo, mais do que na dor, que algo começou a mudar. Porque mesmo cansada, mesmo machucada, Marina ainda sentia, ainda pensava, ainda esperava. E naquele silêncio cheio de lágrimas, ela começava a juntar forças para fazer o que nunca imaginou que teria coragem de fazer. Se essa história tocar você de alguma forma, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, histórias como a de Marina ganham voz e talvez ajudem alguém a não se calar mais. Marina aprendeu cedo a chorar em silêncio. As lágrimas rolavam no rosto continuamente. Não como um pedido de socorro, mas como um hábito do corpo que já não confiava nas palavras. Chorava enquanto lavava a louça, enquanto estendia roupas ainda úmidas, enquanto observava o filho brincar no chão da sala. Era um choro contido, sem som, aprendido aos poucos, dia após dia, como quem aprende a sobreviver em terreno hostil. Havia dias em que ela apenas ouvia o barulho da televisão sempre ligada, os passos pesados de Rafael pela casa, o estalar seco de objetos colocados com força sobre a mesa. Nessas horas, Marina se recolhia por dentro. O silêncio parecia mais seguro do que qualquer resposta. Em outros dias, ela respondia. Respondia com cuidado excessivo, escolhendo palavras simples, tentando não provocar, tentando não errar. Ainda assim, nunca era suficiente. O cansaço não vinha apenas das noites mal dormidas ou das responsabilidades acumuladas. Era um cansaço antigo, instalado no peito, que pesava até quando ela respirava. Marina sentia como se estivesse sempre devendo algo, sempre prestes a falhar. O espelho já não devolvia a mulher que ela lembrava ser. Os olhos estavam opacos, os ombros curvados, a voz baixa demais. Às vezes ela se perguntava em que momento começou a desaparecer. Não houve um dia exato, nem um grande acontecimento. Foi um processo lento, feito de pequenas desistências, um sonho guardado, uma opinião engolida, uma lágrima seca antes de cair. Marina seguia vivendo, mas com a sensação constante de estar ocupando pouco espaço, como se existir demais pudesse ser perigoso. Ainda assim, algo nela resistia. Mesmo frágil, mesmo cansada, havia um fio invisível que a mantinha de pé. Ela ainda sentia, ainda pensava, ainda esperava. E mesmo sem saber, naquele silêncio cheio de lágrimas, Marina começava a juntar forças para o que viria depois. Rafael nem sempre fora aquele homem duro que agora ocupava a casa como um estranho.
Houve um tempo em que seu sorriso era fácil e sua presença leve. Ele chegava do trabalho contando histórias simples, reclamando do trânsito, rindo de coisas pequenas. Abraçava Marina por trás enquanto ela cozinhava, deixava beijos distraídos em seu pescoço e dizia que tudo ficaria bem. Naquele tempo, a casa parecia maior, mais iluminada. Marina lembrava-se claramente de como ele a escutava. Rafael prestava atenção às suas palavras, fazia perguntas, interessava-se pelos seus planos. Falavam sobre viagens, sobre mudar de cidade, sobre construir uma vida que tivesse sentido para ambos. Havia parceria, havia diálogo, havia cuidado. Essas lembranças agora doíam mais do que confortavam. A mudança não foi brusca. Veio disfarçada de cansaço, de estresse, de silêncios prolongados. Primeiro, ele passou a responder menos. Depois, a se irritar com perguntas simples. O carinho foi sendo substituído por impaciência e o olhar atento deu lugar a uma expressão sempre fechada. Marina tentou entender. Pensou que fosse uma fase, que o trabalho estivesse pesado demais, que o tempo resolveria. Mas o tempo apenas aprofundou a distância. Rafael já não parecia viver naquela casa. Ocupava o espaço, mas não partilhava nada. Estava sempre ausente, mesmo presente. Seus pensamentos pareciam presos a outro lugar, e Marina sentia que falava sozinha. Ela se perguntava onde havia errado, em que momento deixou de ser suficiente. Revivia conversas antigas, tentando encontrar falhas invisíveis. O homem que antes a protegia, agora a fazia sentir-se pequena. Não por um ato isolado, mas por uma sucessão de ausências. Aceitar que Rafael já não era o mesmo foi um luto silencioso. Marina chorou não apenas pelo homem que ele se tornara, mas principalmente pelo homem que ele havia sido e que não voltaria mais. Você é louca. A palavra caía seca, sem emoção, como um veredito. Marina sentia o impacto antes mesmo de compreender o sentido. Maluca era dita com desdém, acompanhada de um olhar cansado, como se ela fosse um incômodo permanente. Mentirosa, esclerosada. As palavras se acumulavam, repetidas tantas vezes que começaram a ecoar dentro dela. Não vinham apenas como insultos, mas como tentativas de apagamento. Rafael falava, e Marina diminuía. Cada frase arrancava um pedaço da mulher que ela fora um dia. No início, Marina reagia. Tentava se defender, explicar, provar que não estava errada. Com o tempo, aprendeu a se calar. O silêncio parecia doer menos do que discutir. Ainda assim, as palavras continuavam ali, girando em sua mente, infiltrando-se nos pensamentos mais íntimos. Ela passou a duvidar de si mesma. Questionava sua memória, sua sanidade, suas emoções. Perguntava-se se exagerava, se imaginava coisas. As ofensas já não vinham apenas da boca de Rafael, agora falavam dentro dela. Foi assim que Marina entendeu. As palavras feriam porque ficavam. E algumas feridas não sangram, mas nunca cicatrizam. Rafael vivia sempre irritado, como se habitasse um mundo paralelo ao dela. Mesmo quando estava fisicamente presente, parecia distante, fechado em uma bolha que ninguém mais alcançava. O mundo dele começava e terminava na tela da televisão. Filmes de guerra ocupavam horas inteiras, com explosões altas demais e diálogos gritados, como se o barulho pudesse silenciar tudo o que ele não queria sentir. Quando não estava ali, mergulhava em videogames, concentrado, tenso, reagindo com mais emoção a personagens virtuais do que as pessoas reais ao seu redor. Marina observava tudo em silêncio. Tentava, às vezes, puxar conversa, comentar algo simples do dia, fazer perguntas comuns. As respostas vinham curtas, secas, carregadas de impaciência. Qualquer tentativa de aproximação parecia uma invasão. Rafael suspirava fundo, revirava os olhos, demonstrava claramente que o mundo dela não lhe interessava. O mundo de Marina era outro.
Era feito de pensamentos longos, de planos desenhados na imaginação, de sonhos guardados com cuidado. Ela pensava no futuro com insistência, talvez como uma forma de escapar do presente. Sonhava em morar em outro lugar, longe daquela casa pesada, talvez numa cidade menor, talvez perto do mar. Sonhava em uma rotina mais simples, em dias mais leves. Acima de tudo, sonhava em dar um futuro melhor ao filho. Um futuro onde o silêncio não fosse medo, onde as palavras não ferissem, onde o amor não doesse. Enquanto Rafael fugia da realidade, Marina a enfrentava sozinha, todos os dias, tentando manter de pé dois mundos que já não se encontravam. Lucas tinha 3 anos e um olhar atento demais para a idade. Observava a casa como quem tenta entender um idioma novo, feito de tons de voz, portas fechadas e silêncios longos. Seus olhos seguiam cada movimento dos pais, como se buscassem sinais de segurança em meio à instabilidade. Mesmo pequeno, ele sentia quando algo não estava bem. Quando Rafael levantava a voz, Lucas encolhia os ombros e ficava quieto, segurando forte o brinquedo preferido. Não chorava. Aprendia cedo a se proteger. Quando Marina chorava, ele se aproximava devagar, oferecendo um abraço desajeitado, encostando a cabeça em seu colo, como se tentasse, à sua maneira, consertar o mundo. Havia uma sensibilidade silenciosa naquele menino que partia o coração dela. Marina observava o filho com uma mistura de amor e culpa. Perguntava-se quantas marcas invisíveis estavam sendo deixadas naquele coração tão novo. Prometia a si mesma que ele não aprenderia que gritar era normal, que ofender fazia parte do amor. Cada gesto de Lucas reforçava sua certeza de que precisava agir. À noite, quando o colocava para dormir, Marina ficava alguns minutos a mais ao seu lado, ouvindo sua respiração tranquila. Era ali, naquele pequeno corpo adormecido, que ela encontrava força. Lucas não era apenas seu filho, era sua razão, sua coragem emprestada e o motivo mais claro para não permanecer onde o amor machucava. Naquela manhã chuvosa, o dia amanheceu pesado, como se o céu soubesse exatamente o que acontecia dentro da casa. A chuva caía contínua, insistente, batendo nas telhas e escorrendo pelos vidros, criando um som que misturava inquietação e cansaço. Marina acordou antes do despertador, com o peito apertado e a sensação de que algo dentro dela estava prestes a romper. Lucas chorava em seus braços, incomodado com o frio e com a tensão que parecia ocupar cada canto do ambiente. Marina o embalava devagar, tentando acalmá-lo, mas suas próprias mãos tremiam. A noite fora longa, cheia de despertares e pensamentos que não lhe deram descanso. Mesmo assim, ela tentou manter a rotina, como se a normalidade pudesse protegê-los. Rafael surgiu na porta com um semblante fechado. Olhou a cena com impaciência e soltou palavras duras, ditas sem cuidado, sem empatia. Cada frase atravessava Marina como um golpe. Ela tentou explicar, pediu compreensão, mas nada parecia alcançar aquele homem. As palavras dele soavam como tapas invisíveis. Marina sentiu o rosto queimar, os olhos marejarem e o corpo perder forças. Não respondeu, apenas chorou, segurando o filho com mais força, enquanto a chuva continuava caindo lá fora, marcando o início de um dia que mudaria tudo. Entre o choro contido e o som constante da chuva, algo se organizou dentro de Marina. Não foi um grito, nem uma decisão impulsiva. Foi uma certeza calma, firme, impossível de ignorar. Enquanto segurava Lucas junto ao peito, ela entendeu que aquele ambiente estava moldando mais do que seus dias. Estava moldando vidas. A frase surgiu inteira, sem hesitação. Não quero deixar essa herança para meus filhos. Não queria que ele aprendesse que amor machuca, que silêncio é defesa, que gritar é normal. Marina sentiu medo, mas sentiu também uma força nova,
nascida da responsabilidade e do amor. Pela primeira vez em muito tempo, ela não duvidou de si. A dor ainda existia, as lágrimas ainda caíam, mas agora havia direção. Aquela certeza não apagava o sofrimento, mas lhe dava sentido. E naquele instante silencioso, Marina soube que não poderia mais voltar atrás. O despertar de Marina não foi repentino nem barulhento. Aconteceu aos poucos, nos intervalos do dia, nos instantes em que o silêncio deixava de ser medo e passava a ser reflexão. Ela começou a observar a própria vida com um olhar diferente, como quem acorda de um sonho longo e confuso. Pequenos detalhes, antes ignorados, ganharam nitidez. Percebeu o quanto havia se moldado para evitar conflitos. O tom de voz sempre baixo, as frases interrompidas, o cuidado exagerado ao escolher palavras. Reparou na maneira como se desculpava por tudo, até pelo que não fizera. Aquilo não era gentileza, era sobrevivência. E entender isso doeu mais do que qualquer insulto. Marina passou a se perguntar quando havia deixado de ser inteira. Lembrou-se da mulher que opinava, que ria alto, que sonhava sem pedir permissão. Essa mulher ainda existia, escondida sob camadas de medo e cansaço. Reconhecê-la foi como reencontrar alguém muito querido após anos de ausência. Ela também começou a enxergar Rafael com menos idealização. Já não buscava justificativas automáticas para o comportamento dele. O cansaço, o trabalho, os problemas, nada explicava a violência das palavras. Não era fraqueza reconhecer isso, era lucidez. Nesse despertar, Marina entendeu que amar não exige anulação, que paciência não significa tolerar dor, que permanecer não é sempre sinônimo de coragem. Pela primeira vez, ela se colocou no centro da própria história, não como vítima apenas, mas como alguém capaz de escolher. O medo ainda caminhava ao seu lado, mas já não comandava seus passos. Havia uma clareza nova, firme, que crescia a cada respiração consciente. Marina não sabia exatamente como sair, nem quando, mas sabia que sair era necessário. O despertar não trouxe respostas prontas, trouxe perguntas mais honestas. E naquele momento, isso foi suficiente para começar. Certa tarde, enquanto Lucas dormia, Marina abriu uma caixa antiga guardada no fundo do armário. Dentro havia cartas amareladas, fotografias desbotadas e pequenos objetos que já não usava. Cada lembrança parecia carregar um tempo em que ela acreditava com mais leveza. Ao tocar aquele passado, sentiu um nó na garganta. Entre os papéis, encontrou um bilhete de Rafael, escrito anos antes, prometendo cuidado, parceria e respeito. Leu devagar, como quem relê uma história conhecida, mas agora com outros olhos. Não chorou de saudade, mas de lucidez. Aquela promessa não havia sido cumprida. Marina entendeu que amar não apaga a verdade. Guardar aquelas memórias não significava negar o presente, mas aceitá-lo. Ao fechar a caixa, sentiu-se mais leve. Algumas verdades doem, mas libertam. À noite, quando a casa finalmente silenciava, Marina encontrava um refúgio improvável. Um caderno de capa simples, guardado na gaveta mais baixa do armário. A escrita começou tímida, quase envergonhada. Frases curtas, palavras soltas, pensamentos que precisavam sair antes de sufocá-la. Não escrevia para alguém ler, escrevia para continuar existindo. Com o passar dos dias, o caderno ganhou peso e sentido. Marina escrevia sobre o que sentia e sobre o que calava. Registrava os episódios que a machucavam, as dúvidas que a corroíam, as pequenas vitórias que passavam despercebidas. Cada página preenchida era uma confirmação silenciosa de que sua dor era real, de que não estava inventando nada. Escrever tornou-se resistência. Era ali que ela recuperava a própria voz, sem interrupções, sem julgamentos. No papel, Marina não era chamada de louca, nem de exagerada. Era inteira. A escrita lhe devolvia a capacidade de nomear o que vivia.
E nomear era o primeiro passo para não aceitar. Às vezes, chorava enquanto escrevia. Outras vezes, sentia uma calma estranha, quase esperança. O caderno não resolvia sua vida, mas lhe dava clareza. Aos poucos, entre relatos e reflexões, surgiam ideias práticas, possibilidades reais. A escrita deixou de ser apenas desabafo e passou a ser planejamento. Marina percebeu que resistir nem sempre era enfrentar em voz alta. Às vezes, resistir era preparar-se em silêncio. E naquele caderno, noite após noite, ela começou a desenhar a saída. A pergunta veio numa tarde comum, dessas em que nada parece prestes a mudar. Lucas estava sentado no chão, empilhando blocos coloridos, quando ergueu os olhos para Marina com uma seriedade que não combinava com a idade. Mamãe, por que o papai grita? Aquelas palavras atravessaram Marina como um corte limpo. Ela sentiu o ar faltar por um instante. Não era apenas uma pergunta, era um espelho. Lucas não imitava, não acusava, ele observava. E observar significava aprender. Marina sentou ao lado do filho, respirou fundo e escolheu cada palavra como quem segura algo frágil demais para deixar cair. Disse que adultos às vezes se perdem, que gritar não é certo, que quando alguém ama, não machuca. Não falou mal do pai, mas não mentiu. Aprendera que a verdade também pode ser dita com cuidado. Lucas ouviu em silêncio, atento. Encostou a cabeça no ombro da mãe e perguntou se aquilo ia passar. Marina sentiu o coração apertar. Disse que estava tentando fazer com que passasse. E naquele momento, percebeu que já não podia adiar decisões. Depois que Lucas voltou a brincar, Marina ficou parada, olhando o nada. A pergunta do filho ecoava mais alto do que qualquer ofensa que já ouvira. Não era mais só sobre ela. Era sobre o que ele aprenderia a aceitar. Ali, entre brinquedos espalhados e um silêncio pesado, Marina entendeu que proteger o filho significava, antes de tudo, proteger a si mesma. O futuro não começou com uma mudança visível, mas com gestos pequenos e silenciosos. Marina passou a observar o mundo com mais atenção, como quem procura saídas em um labirinto conhecido. Começou a guardar dinheiro em valores quase insignificantes, a anotar contatos, a pesquisar possibilidades quando todos dormiam. Cada pequena ação era um passo firme, ainda que invisível. Ela percebeu que planejar era uma forma de esperança. Não se tratava mais apenas de sonhar, mas de preparar o terreno para algo real. O medo ainda existia, mas já não paralisava. Havia uma sensação nova, delicada e persistente de que o amanhã poderia ser diferente. Marina passou a imaginar uma casa onde o silêncio fosse descanso, não tensão. Onde Lucas pudesse rir alto sem receio, onde as palavras fossem abrigo. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez não parecia inalcançável. Ele começava ali, nos detalhes, na coragem cultivada dia após dia. A decisão não veio acompanhada de anúncios ou confrontos. Veio num instante comum, quase banal. Rafael reclamou do jantar, reclamou do barulho, reclamou da vida. E depois virou-se para a televisão como se nada mais existisse ao redor. Marina observou a cena em silêncio, sentindo algo diferente do que sentira tantas outras vezes. Não era dor, nem raiva. Era clareza. Ela pegou Lucas no colo e sentiu o peso real do que importava. Enquanto o filho encostava a cabeça em seu ombro, Marina entendeu que adiar também era escolher. E escolher ficar significava ensinar o que ela não acreditava. Não disse nada naquela noite. Não precisava. A decisão estava tomada dentro dela. Não era fuga, era preservação. Marina sabia que o caminho seria difícil, cheio de incertezas, mas também sabia que permanecer custaria mais caro. Pela primeira vez, escolheu a si mesma sem culpa. A palavra herança sempre lhe parecera distante, ligada a bens, objetos,
coisas materiais. Mas Marina aprendeu, da forma mais dura, que a verdadeira herança é invisível. É aquilo que se repete, que se aprende sem perceber, que se carrega para a vida inteira. Não queria deixar ao filho o peso do medo, o hábito do silêncio, a normalização da dor. Pensou no que Lucas estava absorvendo todos os dias. Nos gestos, nos tons de voz, nas ausências. Pensou em quantas crianças crescem acreditando que amor machuca porque nunca viram outra forma de amar. Essa ideia a atravessou com força. Marina não queria que o filho aprendesse a se calar para sobreviver, nem a gritar para ser ouvido. A herança que desejava deixar era outra. Queria ensinar respeito sem violência, firmeza sem agressão, silêncio apenas quando fosse paz. Queria que Lucas soubesse reconhecer limites, inclusive os próprios. Ao compreender isso, Marina sentiu que sua escolha não era apenas pessoal. Era um ato de responsabilidade, um gesto de amor que atravessaria gerações. O novo amanhã não chegou com fogos nem promessas grandiosas. Chegou com o primeiro raio de sol, depois de dias de chuva, atravessando a janela e tocando o rosto de Marina enquanto ela respirava fundo. Havia medo, sim, mas havia também uma serenidade inédita. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro não parecia um inimigo. Marina começou a organizar a vida em caixas invisíveis. O que ficava, o que iria, o que precisava ser reconstruído. Cada escolha era acompanhada de um misto de dor e alívio. Não era fácil deixar para trás uma história inteira, mas era necessário deixar para trás aquilo que machucava. Ela entendeu que recomeços não apagam o passado. Eles o colocam no lugar certo. Lucas acordou sorrindo naquela manhã. Um sorriso simples, despreocupado, que Marina guardou como sinal. Preparou o café, abriu a janela, deixou o ar circular. Pequenos gestos ganharam outro significado. O silêncio da casa já não era opressor, era espaço. Ela sabia que o caminho seria longo. Haveria desafios, saudades confusas, dias de insegurança. Mas havia também a certeza de que estava escolhendo a vida. Um novo amanhã não era a ausência de problemas, mas a presença de dignidade. Enquanto fechava a porta atrás de si, Marina sentiu algo que não sentia há anos: esperança. Não a esperança ingênua de que tudo seria fácil, mas a esperança firme de quem decidiu não viver mais com medo. Alguns anos se passaram e a chuva já não tinha o mesmo som na vida de Marina. Ainda chovia, como sempre chove, mas agora o barulho nas janelas não despertava medo. Era apenas chuva. A casa onde viviam era menor do que aquela do passado, mas respirava leveza. Havia risos espalhados pelos corredores, desenhos colados na geladeira, silêncio apenas quando era descanso. Lucas cresceu observando outra forma de existir. Aprendeu que sentimentos podem ser ditos, que perguntas não são ofensas, que ninguém precisa gritar para ser ouvido. Às vezes, Marina o observava brincando e se emocionava em silêncio. Não porque tudo tivesse sido esquecido, mas porque tudo havia sido transformado. Marina também mudara. Não era mais a mulher que ocupava pouco espaço. Aprendeu a se posicionar, a dizer não, a confiar novamente na própria voz. Carregava cicatrizes, é verdade, mas nenhuma delas aberta. Cada uma contava uma história de sobrevivência, não de derrota. Houve dias difíceis, houve dúvidas, lembranças que voltaram sem aviso, noites em que o passado insistia em bater a porta. Mas Marina aprendera algo essencial. Recordar não significava retornar. O que foi vivido permanecia no lugar certo, atrás, como aprendizado. Certa tarde, Lucas perguntou se ela era feliz. Marina pensou antes de responder. Sorriu e disse que estava em paz, e que isso para ela era felicidade. Ao ouvir isso, o menino abraçou-a forte, como quem entende mais do que diz. O que ficou não foi a dor, foi a coragem de interromper um ciclo.
Foi o amor que protege. Foi a herança invisível de quem escolheu mudar o próprio destino para que outros pudessem começar diferente.